Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Os Futebolísticos. Hoje vocês terão muitas novidades por aqui. Já aproveitando, se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos, que tenho certeza que vocês vão amar saber o que acontece no mundo do futebol. E você não vai acreditar na última curiosidade deste vídeo. Sério, é surreal. Futebol em Portugal. O futebol em Portugal é mais do que um simples esporte, é uma paixão que une o país. Desde os gramados locais até os grandes estádios, o futebol é parte integrante da vida portuguesa. Com uma rica história e alguns dos clubes mais prestigiados da Europa, Portugal tem produzido talentos que brilham nos palcos mais importantes do mundo do futebol. História e desenvolvimento do futebol português. Primeiros passos. O futebol foi introduzido em Portugal no final do século XIX, principalmente por estudantes que estudaram na Inglaterra e marinheiros britânicos. Os primeiros clubes começaram a surgir no início do século XX. Primeiros clubes. Clubes históricos como o Futebol Clube do Porto, 1893, Sporting Clube de Portugal, 1906, e Sport Lisboa e Benfica, 1904, foram fundados nessa época e rapidamente se tornaram instituições importantes no país. Crescimento e profissionalismo. Ao longo das décadas, o futebol português cresceu em popularidade e profissionalismo, culminando na criação da Primeira Liga em 1934. Este campeonato se tornou a principal competição de futebol em Portugal, atraindo a atenção de milhões de torcedores. Cultura do futebol em Portugal. Torcedores e tradições. Os torcedores portugueses são apaixonados e leais, criando uma atmosfera vibrante e intensa nos estádios. Cânticos e coreografias. Cânticos organizados e coreografias são comuns, especialmente nos jogos dos três grandes clubes, Benfica, Porto e Sporting. Rivalidades. As rivalidades entre esses clubes, particularmente o derby de Lisboa, Benfica versus Sporting, e o clássico, Porto versus Benfica, são alguns dos momentos mais esperados da temporada. Influência internacional. Portugal tem uma longa tradição de exportar talentos para as principais ligas europeias. Jogadores como Eusébio, Luís Figo e Cristiano Ronaldo são ícones internacionais que começaram suas carreiras em Portugal antes de brilharem no exterior. Treinadores de renome. Portugal também é conhecido por produzir alguns dos melhores treinadores do mundo, como José Mourinho e Carlos Queiroz, que têm deixado sua marca em clubes e seleções internacionais. Clubes de futebol notáveis. Sport Lisboa e Benfica. O Benfica é um dos clubes mais bem-sucedidos e populares de Portugal, com uma vasta coleção de títulos domésticos e internacionais. Estádio da Luz. O icônico estádio em Lisboa é um dos maiores da Europa e conhecido por sua atmosfera eletrizante. História de sucesso. Com 37 títulos da Primeira Liga e 2 taças dos clubes campeões europeus, o Benfica é uma força dominante no futebol português. Futebol Clube do Porto. O Porto tem sido um dos clubes mais consistentes em Portugal, com um histórico impressionante tanto em competições domésticas quanto europeias. Estádio do Dragão. Localizado no Porto, este estádio moderno é um símbolo do sucesso e ambição do clube. Conquistas europeias. O Porto ganhou a Liga dos Campeões da UEFA 2 vezes, em 1987 e 2004, solidificando sua posição no cenário europeu. Sporting Clube de Portugal. Conhecido por sua academia de jovens talentos, o Sporting é um dos clubes mais importantes de Portugal. Academia de Alcochete. A academia do Sporting é famosa por produzir jogadores de classe mundial, como Cristiano Ronaldo, Luís Figo e Nani. Títulos domésticos. Com 19 títulos da Primeira Liga, o Sporting tem uma rica história de sucesso no futebol português. Culinária portuguesa. A culinária portuguesa é diversificada e rica em sabores, refletindo a história e a geografia do país. Vamos explorar alguns dos pratos mais icônicos. Bacalhau. O bacalhau é um ingrediente essencial na culinária portuguesa, com centenas de receitas diferentes. Bacalhau à Brás, um prato popular feito com bacalhau desfiado, batatas fritas finamente cortadas, cebolas, ovos e azeitonas. Bacalhau com natas, bacalhau assado com creme, batatas e cebolas, criando um prato cremoso e reconfortante. Pastéis de nata. Estas tartes de creme de ovos são uma delícia icônica de Portugal, originárias de Belém, Lisboa. Pastéis de Belém. A versão original, ainda vendida na famosa confeitaria em Belém, é feita seguindo uma receita secreta. Caldo verde. Uma sopa tradicional feita com couve galega, batatas, cebola e chouriço, o caldo verde é um prato reconfortante e muito popular. Sardinhas assadas. As sardinhas assadas são uma iguaria tradicional, especialmente durante as festas dos Santos Populares em junho. Festas tradicionais. Festa de São João. Celebrada principalmente no Porto, a festa de São João é uma das festas mais animadas de Portugal, ocorrendo em junho. Tradições. As celebrações incluem fogos de artifício, desfiles, e a tradição única de bater nas cabeças das pessoas com martelos de plástico. Comida e bebida. Sardinhas assadas, caldo verde e vinho são comuns durante as celebrações. Festas de Lisboa. As festas de Lisboa ocorrem em junho, em homenagem aos santos populares, especialmente Santo Antônio. Desfiles e arraiais. Desfiles de marchas populares e arraiais com música, dança e comida tradicional animam os bairros da cidade. Manjericos e versos. As pessoas compram pequenos vasos de manjericão, manjericos, decorados com versos populares.
Cidades e regiões turísticas. Lisboa. A capital de Portugal é uma cidade vibrante com uma rica história e uma cultura diversificada. Bairros históricos. Bairros como Alfama e Bairro Alto são famosos por suas ruas estreitas, casas coloridas e fado, a música tradicional portuguesa. Atrações turísticas. O Mosteiro dos Jerônimos, a Torre de Belém e o Castelo de São Jorge são pontos turísticos imperdíveis. Porto. O Porto, localizado no norte de Portugal, é conhecido pelo seu vinho do Porto e pela sua arquitetura deslumbrante. Ribeira. A área ribeirinha do Porto é um local encantador com vistas deslumbrantes do Rio Douro e uma variedade de cafés e restaurantes. Caves de vinho do Porto. As caves em Vila Nova de Gaia, do outro lado do rio, oferecem visitas e degustações de vinho do Porto. Algarve. O Algarve, no sul de Portugal, é famoso por suas praias deslumbrantes, clima quente e resorts luxuosos. Praias. Praias como Praia da Rocha, Praia da Marinha e Praia de Dona Ana são conhecidas por suas falésias dramáticas e águas cristalinas. Cidades turísticas. Cidades como Lagos, Albufeira e Faro são destinos turísticos populares, oferecendo uma mistura de história, cultura e entretenimento. Cultura portuguesa. Fado. O fado é a música tradicional de Portugal, conhecida por suas melodias melancólicas e letras poéticas. Casas de fado. Em cidades como Lisboa e Coimbra, casas de fado oferecem apresentações ao vivo, proporcionando uma experiência autêntica. Ícones do fado. Amália Rodrigues é uma das fadistas mais famosas, conhecida como a Rainha do Fado. Arte e literatura. Portugal tem uma rica tradição literária e artística, com escritores e artistas que ganharam reconhecimento internacional. Fernando Pessoa, um dos maiores poetas de Portugal, conhecido por sua obra complexa e multifacetada. Azulejos. Os azulejos, ou ladrilhos de cerâmica decorados, são uma forma de arte tradicional que adorna muitos edifícios e monumentos em Portugal. Festividades e tradições. Além das grandes festas, Portugal tem muitas outras celebrações e tradições que refletem a rica tapeçaria cultural do país. Carnaval. O carnaval é celebrado com desfiles coloridos e festas em várias cidades, incluindo Torres Vedras e Loulé. Natal e Páscoa. Festividades religiosas são marcadas por celebrações familiares, missas e pratos tradicionais. Curiosidades de Portugal. Descobrimentos portugueses. Portugal tem uma rica história de exploração marítima, com navegadores como Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral desempenhando papéis importantes na era dos descobrimentos. Patrimônio histórico. Monumentos como o Padrão dos Descobrimentos e o Mosteiro dos Jerônimos comemoram esta era de exploração e conquista. Vinhos e gastronomia. Portugal é conhecido por seus vinhos, incluindo o famoso vinho do Porto e o vinho verde. Regiões vinícolas. Regiões como o Douro, Alentejo e Dão produzem vinhos de alta qualidade apreciados em todo o mundo. Paisagens naturais. Portugal oferece uma diversidade de paisagens naturais, desde as montanhas da Serra da Estrela até as praias douradas do Algarve e as ilhas vulcânicas dos Açores e da Madeira. Considerações finais. O futebol em Portugal é uma paixão que transcende gerações e conecta pessoas de todas as idades e origens. A rica história e o sucesso dos clubes portugueses, combinados com a dedicação e o talento dos jogadores, tornaram Portugal um ponto de referência no futebol mundial. Além do esporte, a cultura vibrante, a culinária deliciosa e as tradições festivas fazem de Portugal um destino fascinante e inesquecível. Seja através das ruas históricas de Lisboa, das praias ensolaradas do Algarve ou dos campos de futebol onde a próxima geração de estrelas está sendo moldada, Portugal oferece uma experiência única e enriquecedora que reflete a alma e o espírito do país. Futuro do futebol em Portugal. O futuro do futebol em Portugal é brilhante, impulsionado por uma combinação de talento emergente, infraestrutura de alta qualidade e uma cultura profundamente enraizada no amor pelo jogo. As academias de formação, como a do Sporting, continuam a produzir talentos que não só brilham nos clubes locais, mas também se destacam em ligas internacionais. Investimento em formação. O contínuo investimento em academias e programas de desenvolvimento de jovens garante que novos talentos estejam sempre prontos para elevar o nível do futebol português. Inovações tecnológicas. A adoção de tecnologias avançadas no treinamento e na análise de desempenho, como o uso de Big Data e inteligência artificial, está ajudando a melhorar a eficiência e a eficácia dos jogadores e treinadores. Contribuição para o futebol internacional. Portugal não só exporta jogadores talentosos, mas também treinadores que têm um impacto significativo em clubes e seleções ao redor do mundo. José Mourinho, por exemplo, é um dos treinadores mais bem-sucedidos da era moderna, conhecido por suas táticas inovadoras e sua habilidade em motivar equipes. Exportação de talentos. Jogadores portugueses são altamente valorizados em ligas como a Premier League, La Liga e Série A, onde trazem habilidade técnica e inteligência de jogo. Treinadores de elite. Além de Mourinho, treinadores como Leonardo Jardim e Paulo Fonseca têm se destacado em clubes europeus, demonstrando a profundidade do conhecimento tático português. Impacto cultural e social do futebol. O futebol em Portugal vai além do campo de jogo, tendo um impacto significativo na sociedade e na cultura. Os clubes muitas vezes desempenham um papel central nas comunidades locais, oferecendo programas de responsabilidade social e engajamento comunitário. Inclusão social. Iniciativas de clubes para promover a inclusão e a diversidade estão criando ambientes mais acolhedores para todos os torcedores e participantes.
Projetos comunitários. Muitos clubes desenvolvem projetos comunitários que visam melhorar a qualidade de vida nas áreas em que operam, como programas de educação, saúde e bem-estar. Culinária e cultura como atrativos turísticos. Portugal é um país que combina sua paixão pelo futebol com uma rica tapeçaria cultural e gastronômica. A culinária, com pratos como bacalhau e pastéis de nata, atrai turistas de todo o mundo, assim como suas festas tradicionais e paisagens deslumbrantes. Experiência gastronômica. Restaurantes e mercados locais oferecem uma verdadeira festa para os sentidos, onde os visitantes podem saborear a autenticidade da cozinha portuguesa. Turismo cultural. Festas tradicionais como as festas de Lisboa e a festa de São João no Porto são atrações imperdíveis, oferecendo uma visão profunda das tradições e costumes portugueses. Belezas naturais e patrimônio histórico. Portugal é rico em beleza natural e patrimônio histórico, desde as praias do Algarve até os mosteiros e castelos que pontuam a paisagem. Esta diversidade torna o país um destino turístico extremamente atrativo. Diversidade de paisagens. A variedade de paisagens, desde as montanhas até o litoral, proporciona atividades para todos os gostos, como caminhadas, surf e passeios históricos. Patrimônio mundial. Locais como o Mosteiro dos Jerônimos e a Torre de Belém são patrimônios mundiais da Unesco, representando a rica história e a importância cultural de Portugal. Legado e inspiração. O legado do futebol em Portugal, junto com sua rica cultura, culinária e belezas naturais, fazem do país um lugar inspirador. A combinação de sucesso esportivo, tradição cultural e inovação constante oferece um modelo para outras nações. Influência global. A capacidade de Portugal de combinar tradição e modernidade serve de exemplo para o mundo. A nação continua a influenciar positivamente o futebol global e a cultura internacional. Espírito de união. O futebol em Portugal é mais do que um jogo, é uma celebração da identidade nacional e da coesão social. Este espírito de união e paixão continuará a impulsionar o país para novos patamares de sucesso. Em resumo, Portugal não só é uma potência no futebol, mas também um tesouro cultural e gastronômico que oferece uma experiência única e enriquecedora. O amor pelo futebol, combinado com a riqueza cultural e as belezas naturais do país, faz de Portugal um destino imperdível tanto para entusiastas do esporte quanto para turistas de todo o mundo. O futuro promete ainda mais conquistas e celebrações, fortalecendo o papel de Portugal como um líder no cenário global.